Hoje, dia 28 de novembro de 2025, celebramos a 34ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos traz uma mensagem de esperança e libertação. Deus nos fala pelos acontecimentos do dia a dia e nos convida ao discernimento e à espera vigilante do seu reino que não terá fim. Preside esta celebração eucarística Dom Antônio Duarte, bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. E concelebra Padre Elias Souza, da cidade de Pampulha, em Belo Horizonte. Iniciemos a Santa Missa cantando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade, para viver do Teu amor, para fazer Tua vontade, para viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz. Por isso eu respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade, para viver do Teu amor, para fazer Tua vontade, para viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. As intenções da missa de hoje, pelo aniversário do Padre Márcio Tadeu, que está sempre aqui no Santuário da Vida, às segundas e quartas-feiras. Pedidos de saúde por Geni Ângela de Jesus, Ailton dos Santos Pucci, e missa de sétimo dia por Nair Moreto Cati e Aline Andréa. Nessa celebração, também lembramos 25 anos da criação aqui do Santuário da Vida, naquela ocasião, sendo bispo aqui de São José do Rio Preto, do Orani, agora no Rio de Janeiro. Ele aprovou e decretou a criação desse santuário e também celebrou a missa e realizou a homilia que está, entre outras homilias, presentes numa publicação aqui da Rede Vida. Então vamos também agradecer a Deus por esses 25 anos de tantas graças recebidas e vividas aqui nesse santuário. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Levantai, Senhor, nós os pedimos, o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro. Tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o seu lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto. E vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhes dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei ao Senhor. Baleias e peixes, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-vos pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está próximo. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que se passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Presença do Dr. Monteiro, que aqui nos acompanha, certamente é um sinal da continuidade, né, desses 25 anos de
vivência aqui, não só na Rede Vida, mas também nesse santuário da vida. Né? E 25 anos, parece muito, mas são poucos, né? Diante do livro da vida que nós estamos escrevendo. Né? Foram 25 capítulos já escritos. Né? Como diz na primeira leitura, né? Se abrirão os livros da vida, não só de pessoas, mas também de instituições, de países. Né? E nesse livro não se pode escrever com letras invisíveis, porque hoje em dia a tecnologia permite até fazer isso, né? Se escreve, depois de um certo tempo a letra desaparece. Né? No livro da vida, ou se escreve com a tinta da verdade, ou esse livro da vida, né, será um dia aberto e conhecerão a história real, autêntica, veraz, não só das instituições, mas das pessoas. E hoje o Evangelho nos fala precisamente disso. Em verdade, eu vos digo. Mais de uma vez Jesus utilizou essa frase, não como introdução de outros temas que ele ia tratar, né? Mas para nos mostrar, já por essa frase, que temos que ter em nossa vida um critério inquestionável, né? Que decidir viver a verdade. Sermos pessoas verazes, verdadeiras, autênticas. Né? Porque na primeira leitura, na visão noturna de Daniel, aparecem 4 animais. Né? Interessante que o último não é nominado. O primeiro é um leão, outro é um urso, outro é uma pantera, um leopardo. Mas o outro só fala que é um animal terrível. Quem é esse animal terrível? Que ameaça a vida das pessoas. Né? É a mentira. Como hoje diz, de uma maneira assim mais elegante, fake news. O tip freak. Né? Essas coisas que a gente vai se acostumando com mentiras. Né? E meia-verdade não quer dizer que seja meia mentira. Meia-verdade também é uma mentira. Né? Porque nós estamos deixando de viver aquilo que vai aparecer no final dos tempos diante de Deus. E Deus não se deixa enganar pelas aparências. Deus não se deixa impressionar pelos títulos, né? Tampouco pelos anos de vida. Se vivemos pouco ou se vivemos muito. O que importa é se vivemos verdadeiramente, se nós vivemos autenticamente, se nós vivemos de uma forma veraz. Né? E essa frase de Jesus, eu estava pensando ao preparar a homilia, é uma frase que já tem mais de 2000 anos, né? Verdade vos digo, verdade vos digo. E quando uma frase é muito repetida, né, se não se mantém a integridade do sentido da frase, ela pode ir se adaptando. E sem fazer nenhum trocadilho, né, eu diria que às vezes nós podemos ouvir inicialmente, em verdade vos digo. Depois fazer, em verdade eu me digo. Em verdade me dizem. Né? E não, em verdade eu vos digo. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. A verdade não pode, a verdade verdadeira, não é uma redundância, mas a verdade verdadeira não pode passar. Porque se a gente perde o valor da verdade, a gente vai perder o valor do bem, a gente vai perder o valor da beleza, né? Que são as 3 grandes luzes que Deus nos dá. Sermos pessoas verdadeiras, pessoas realmente que vivem o bem e pessoas que se admiram diante do belo. E o belo não é apenas a beleza estética,
das coisas mais belas que a gente pode ter na vida é justamente ver o livro da vida. Um livro que a gente vai vendo que cada página tem a beleza da verdade, a beleza da bondade. E isso não é um tema ultrapassado, não é um tema de antigamente. É um tema de sempre. Lembrava também, nesses minutos anteriores à missa, da história que contou uma pessoa que foi vítima da mentira. Foi vítima de uma ideologia totalmente mentirosa, né? Viktor Frankl, sucessor de Freud na cátedra de psiquiatria da Universidade de Viena, e por ser judeu, passou por 4 campos de concentração. E nesses momentos assim, tão cruéis, tão dolorosos na sua vida, ele foi tomando consciência de que as pessoas que resistiam a essa crueldade, né, e não eram mortas precipitadamente nas câmaras de gás, eram pessoas que tinham uma verdade a ser construída, que tinha ainda um bem a ser feito. E ele desenvolveu toda uma linha de tratamento que é a logoterapia, né? E que ele dizia que a logoterapia era muito diferente da psicanálise, porque na psicanálise ele dizia, a pessoa tem que deitar num divã e dizer coisas que ela não quer dizer. E na logoterapia, a pessoa ficava sentada numa cadeira e ia ouvir coisas que ela não queria ouvir. E uma coisa que a gente não quer ouvir é que a gente está vivendo falsamente. A gente está vivendo na meia-verdade. A gente está vivendo de ideias que vão pululando por aí, como sabemos muito bem quais são, né? E às vezes a gente, por querer ser politicamente correto e não ter uma vida verdadeiramente correta, a gente vai se acostumando a viver, não ouvir o que a gente tem que ouvir. Seja autêntico, seja veraz. Tem uma biografia escrita com a tinta da verdade, né? E voltando a Viktor Frankl, quando ele foi dar um curso nos Estados Unidos, numa universidade americana, sobre o tema da logoterapia, ele fez um teste com os alunos, com os universitários. E ele escreveu na lousa, no quadro, as letras G, O, D. E pediu que os alunos, né, dissessem o que estava lá na lousa, né? E todos os alunos falaram G, O, D. Era 600. Porque o G parecia 6, o O e o D como se fosse 0, né? Quando a palavra era Gott, Deus. A gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque às vezes a gente crê em Deus, mas interpreta Deus. Interpreta Deus de acordo com as nossas conveniências, ao invés de fazer um ato livre, pleno, profundo de adesão a Deus. E Deus é a verdade. Deus não há mentira, Deus não há meias verdades, Deus não há ideias politicamente corretas. Deus é Deus. E a vida é vida. Né? E viver é ter esse livro baseado nesse critério. Eu quero escrever uma história verdadeira, com suas luzes e sombras, suas alegrias e tristezas, seus sofrimentos e perdas e ganhos, mas uma história verdadeira. Né? E essa história só pode ser escrita se a gente sabe que um dia nós vamos ler diante de Deus esse livro. Deus vai ver se realmente vivemos o amor a Deus no amor ao próximo, especialmente aos mais pobres, aos mais fragilizados, aos mais necessitados. Né? Vamos ver que um dia nós vamos ter essa oportunidade de olhar a nossa vida num grande, entre aspas, telão. Né? E não só nós,
No juízo final também os outros verão. E se nós não quisermos passar vergonha, é bom a gente, né, não deletar páginas, mas reescrever as páginas que ainda nos restam, não sei quantos anos, com essa na pauta da verdade, do bem e da beleza, assim seja. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, os sagrados dons que mandastes oferecer ao vosso nome, e para que eles nos tornem agradáveis aos olhos da vossa paternal bondade, fazei-nos sempre obedecer a vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele quiseste renovar todas as coisas, e a nós destes participar da sua plenitude. Sendo de condição divina, despojou-se da sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Exaltado acima de todas as criaturas, tornou-se a fonte da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do
Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, com Dom Antônio, que preside esta celebração, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Sobretudo, os benfeitores já falecidos deste santuário da vida, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lês os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo,
que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. Pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque meu Deus, eu preciso em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um seguro refúgio encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos, não permitais que se separem de vós aqueles a quem concedeis a alegria de participar da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sempre há avisos paroquiais, né? Então, o primeiro aviso paroquial é que amanhã às 8 horas haverá missa aqui no Santuário da Vida, que eu irei celebrar. Estão todos convidados, né? Então, outro não é um aviso, mas é uma premiação, né? O casal Aires e Zumira estão aqui. Foram premiados com a imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Seja está abençoada, está abençoada, para que vocês possam contar com muitas graças.
cantar esse pedido grato para todos nós, tá bom? Isso. Haverá algum outro aviso? Alguém tem mais algum aviso? Não? Tem. Tem um aviso aqui. O senhor vai receber um livro também do santuário. Ah, que bom. Hoje não é aviso, é outro presente. Tá, muito obrigado. Tá, obrigado a você. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Tendo sido bispo aqui na Diocese de São José do Rio Preto, e agora arcebispo do Rio de Janeiro, depois de ter sido em Belém, né? Eu peço sempre que vocês rezem por Dorani. O Papa lhe concedeu, como vocês sabem, 2 anos ainda à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na sua descrição, ele não ainda disse onde é que ele vai viver depois que deixar de ser o arcebispo do Rio de Janeiro, mas que rezem por ele, como tem feito, imagino, né, ao longo de todos esses anos, depois que ele passou aqui para a Diocese, para que ele possa estar sempre à altura daquilo que Deus lhe pede, né, para servir a Igreja, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas também lá junto do Papa, né, para que essa sua missão se complete com todas as graças que vocês conseguem para ele através das suas orações, né? Então, peço aqui encarecidamente essa unidade ainda de coração, de afeto, de oração com Dorani, né? Assim como pelo atual bispo, Dom Antônio, para que a Igreja, que tem esses alicerces que são os bispos, mas para que eles não fraquejem, né? Vocês um alicerce frágil, precisa muitas orações de todos, né? Para que também os que se apoiam através da Igreja sejam também firmes na fé, como se diz na oração tão bonita, né? Firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave